Na véspera de uma sexta-feira 13, a Liga Animalista vai falar dos gatos, essas criaturas adoráveis, mas ainda muito injustiçadas devido a crenças infundadas. E infelizmente a lista de difamações é grande, mas vamos derrubar uma delas hoje. Gato preto dá azar? O que significa afinal encontrar um gato preto na rua? Significa simplesmente que ele está indo a algum lugar. Existem algumas lendas que associam o número 13 e também a sexta-feira ao azar. Por isso, quando o dia 13 cai nesse dia da semana, ele é considerado por alguns supersticiosos como um dia de má sorte. Apesar desses mitos não envolverem diretamente os gatos, esses animais, principalmente os pretinhos, também já foram associados a forças ocultas, feitiçaria e mau agouro. E infelizmente ainda hoje esses bichinhos sofrem muito preconceito. Descubra agora o porquê. Em milhares de anos de convivência com os seres humanos, os gatos já foram idolatrados e perseguidos, considerados sagrados como deuses e malditos como demônios. Tudo começou na época da sua domesticação com uma convivência harmônica entre homens e gatos, cuja proximidade se justificava por benefícios mútuos. Ambos tinham vantagens, pois o homem fornecia abrigo e alimento ao gato, que por sua vez ficava na redondeza das moradias, afugentando ratos. Por algum tempo, então, os gatos foram muito estimados pelo homem, inclusive por santos, faraós, reis e reverenciados por vezes como divindades, ocupando lugar de honra principalmente entre os antigos egípcios. No entanto, na Idade Média, a realidade passou a ser outra. A independência, o caminhar silencioso e com movimentos calculados, o olhar enigmático e que brilha no escuro, os gritos e gemidos durante o cio e os hábitos noturnos foram algumas das características da espécie que chamaram a atenção das pessoas e injustamente as levaram a associar os gatinhos às trevas e a coisas ruins, principalmente os de cor preta. A figura do gato também passou a ser atrelada às bruxas, tanto quanto a figura mítica das vassouras. As pessoas daquela época acreditavam não só que os gatos eram companheiros de bruxas, mas que eram as próprias feiticeiras disfarçadas para suas andanças noturnas, ou que os gatos eram a encarnação do diabo. E aí, na época da Inquisição, infelizmente todos os suspeitos de heresias e bruxarias, inclusive os gatos, foram perseguidos, torturados e sacrificados. Segundo consta, em algumas festividades inclusive, os gatos foram queimados vivos como parte das celebrações. Muitos especialistas afirmam que isso não foi só uma superstição popular com origem desconhecida, mas que fora influenciada mesmo pela própria Igreja durante a Inquisição. Naquela época, o Papa pediu a punição de todos aqueles que fossem acusados de heresia, ou seja, aparentemente ele não incluía o pobre do gato na lista de perseguidos. No entanto, o pontífice também descreveu um culto na Alemanha cujo ritual envolvia a imagem de um gato preto, e isso então teria sido suficiente para que alguns fanáticos concluíssem que o gato era uma criatura demoníaca, uma representação do mal. Por isso, tendo ou não o incentivo da Igreja, o fato é que, na Idade Média, devido à atitude insana e bárbara das pessoas, houve um verdadeiro massacre de gatos. É possível que daí é que tenha vindo a ideia de que encontrar um gato preto no caminho é sinal de mau agouro, de azar. E por muito tempo foi mesmo. Não para nós, mas para eles, coitados, que sofreram com a ignorância humana, assim como outros inocentes. E morreram tantos deles, principalmente na fogueira, que supostamente os ratos começaram a se multiplicar, já que não tinham mais o seu principal predador. Esse aumento populacional de ratos e, consequentemente, de seus parasitas pode ter contribuído para a propagação de várias doenças, dentre elas a peste negra, também conhecida por peste bubônica, uma das mais devastadoras pandemias já descritas na história da humanidade. Eu explico. Os ratos eram os hospedeiros ideais para pulgas que continham a bactéria causadora dessa enfermidade. Por isso, tudo leva a crer que, ao condenarem à morte aqueles pequenos felinos, as pessoas estavam também cavando a própria cova, ou seja, a perseguição sistemática a gatos pode ter resultado, por fim, em uma tragédia humana, pois a peste bubônica matou milhões de pessoas, principalmente na Europa, dizimando cerca de 1/3 da sua população em pouquíssimo tempo. Essa teoria é sustentada pela maioria dos estudiosos. No entanto, recentemente, um grupo de cientistas levantou a hipótese de que a peste negra, na verdade, teria sido largamente espalhada por ectoparasitas humanos, como pulgas, piolhos e ácaros de gente mesmo, uma vez que, naquela época, os hábitos de higiene não eram lá o forte das pessoas. Segundo essa pesquisa, isso é que teria colaborado para a expansão da doença, e não exatamente a extinção de gatos e a consequente superpopulação de ratos.
até porque eles também acreditam que o clima naquela época não era o mais propício para a reprodução de roedores. Então há controvérsias em relação à origem da peste negra e da perseguição aos gatos, mas não há dúvidas sobre o quão mal vistos eles eram na época, e independentemente da causa, o fato é que eles foram mortos de forma covarde e extensiva. Felizmente, hoje em dia, a popularidade dos gatos tem aumentado e os homens têm convivido de forma mais afetuosa com eles. Mas fiquem atentos, pois o misticismo em torno dos gatos ainda não é coisa do passado. Ainda hoje eles sofrem preconceito, são hostilizados e vítimas de diversas superstições e rituais. E não só o gato preto, mas o branco também e outros animais com essas colorações, inclusive os cães. Por isso, cuide dos animais, principalmente do seu gatinho. Não permita que ele passeie sozinho. Dê abrigo aos que estão em condição de rua. Não doe animais em época de Halloween e Sexta-feira 13. Faça a sua parte. Proteja-o da maldade humana. A ignorância ainda existe. Então, estando agora tudo esclarecido, lembre-se que na rua ele é que pode dar o azar de encontrar um humano covarde pelo caminho. Um beijo de todos nós da Liga Animalista, a todos os animalistas e bichinhos encontrados por aí pelo caminho, inclusive e principalmente os pretinhos na Sexta-feira 13. Se você gostou, lembre-se de seguir a nossa página para mais conteúdos como esse. Seu apoio é muito importante. Também está liberado curtir e comentar, além de salvar para ver sempre que precisar e principalmente enviar para aquele amigo cujas crenças são limitantes e o impedem de ter a sorte de conviver e amar um gatinho preto. Vamos todos nessa corrente pelo bem dos animais, nessa Liga Animalista. Até a próxima!